Estúdio Popular. Estúdio Popular. Estamos de volta com o nosso programa Estúdio Popular, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras nas ondas da UESB FM. A gente vai entrar aqui agora num tema que nós já temos tratado nos diversos programas, mas que faz parte da vida de toda a população do Brasil, que é a reforma da Previdência. E aqui em Vitória da Conquista, assim como em todo o Brasil, aconteceram manifestações na semana passada, e a nossa equipe que preparou uma reportagem, né, sobre nessa manifestação, e a gente vai agora ouvir como foi, né? Vamos ouvir alguns depoimentos da turma que esteve lá nessa bonita mobilização que aconteceu no dia 22 de março. No dia 22 de março, aconteceu em Vitória da Conquista um grande ato público no centro da cidade. O ato era contra a reforma da Previdência. A mobilização teve o objetivo de denunciar a proposta da emenda constitucional número 06/2019, que representa um ataque aos direitos dos trabalhadores e aposentados. Outro objetivo do ato era iniciar a preparação de uma greve geral, caso a proposta seja votada no Congresso Nacional. O ato foi nacional e convocado por todas as centrais sindicais, como a CUT, CTB, Conlutas e outras. Em Conquista, foi organizado pelo Fórum Sindical e Popular de Vitória da Conquista e contou com a representação de diversos sindicatos, coletivos e movimentos sociais que se posicionam contra a atual proposta de reforma previdenciária, além dos pedestres que passavam e aderiram ao movimento. Com o microfone aberto, foram expostos posicionamentos e argumentos contra a PEC e pela garantia dos direitos assegurados constitucionalmente. Também foi defendida a liberdade de Lula, entendendo que sua prisão é política e tem relação com essa reforma da Previdência, porque precisa mantê-lo como preso político para que seja um obstáculo a menos para implantar essa reforma da Previdência. Estúdio Popular esteve no ato e ouviu algumas pessoas que participaram. A estudante de letras da UESB, Aline, que é filha de trabalhador rural, falou da situação dos rurais a partir da experiência de sua família. Essa reforma, ela afeta muito a classe do professorado e afeta também o povo da zona rural. Eu que sou filha de trabalhador rural, sei que essa reforma não vai ser boa pra gente, porque meu pai mesmo está com 58 anos de idade e ele precisa se aposentar e ele sofre com problemas de coluna. Se ele se aposentar, se essa reforma passar, ele só vai aposentar com 65 anos de idade e ele não tem condições físicas para trabalhar todo dia no sol quente, para garantir o sustento da nossa família. Então isso vai ser muito ruim, que a gente vai sofrer muito com isso. E o INSS não aposentou ele até agora, então vai ser muito ruim. A reforma da Previdência, como não pode deixar de ser, afetará profundamente a juventude. No ato, conversamos com Ana Clara, que é estudante secundarista no Centro Técnico e Profissional da Bahia, CETEP. Ela nos falou da necessidade da juventude de se envolver na luta contra a reforma da Previdência. O jovem deve se preocupar com a reforma da Previdência porque a gente sabe que essas alterações elas não são justas, não se adequam a todas as classes, e a gente que representa a classe de estudantes e de trabalhadores do país, a gente tem que estar atento para a situação de que é sempre a gente que sofre com isso, é a classe menosprezada, é a classe que mais sente o impacto dessas alterações. Então, se for para privilegiar, que sejam as pessoas que realmente precisam de fato. E essa reforma, não adianta eles falarem que não alterem tempo de contribuição ou algo do tipo, porque a gente tem o plano da reforma, a gente lendo, a gente vê que está bem claro lá, e não adianta eles quererem mascarar e mistificar algo que a gente consegue entender de início logo. Então a gente tem que estar atento mesmo e se preocupar de fato com isso, porque é o nosso futuro que está em jogo. Outra categoria que sofrerá os impactos da reforma é a dos professores, que na proposta de Bolsonaro terá que trabalhar até os 60 anos com mais 30 anos de contribuição e receberá 80% do seu salário. O professor Roque Trindade, da UESB, falou sobre a necessidade da solidariedade e de lutar contra a reforma que tem o objetivo de dar recursos para os banqueiros.
Bem, eu sou contra a reforma da Previdência porque eu sou a favor de um país com liberdade, com dignidade e com respeito à população. Do jeito que estão querendo fazer com a reforma da Previdência, está querendo pegar a vida, o suor do trabalhador e dar para os banqueiros. Isso é ruim para a geração de agora, para a gente que está perto de aposentar e para os nossos filhos e nossos netos. Para defender um país mais justo, um país igualitário, essa reforma da Previdência seria assim um suicídio para a nação inteira. Os movimentos sociais também se fizeram presentes. Daniela, do Movimento dos Pequenos Agricultores, explicou por que o povo está nas ruas. Essa reforma que vem nos atingir, vem oprimir a classe trabalhadora, a classe média, classe de pobre, urbano, rural, vem aí oprimir, em geral, a classe trabalhadora que está sendo aí atingida com essa reforma que não tem nada a ver, um governo que não nos representa e venham aí querer tirar o direito dos trabalhadores. Estamos na rua com um grito, nenhum direito a menos, contra a reforma da Previdência e vamos nos juntar, trabalhadores e trabalhadoras, contra essa reforma, contra os direitos que estão sendo retirados, nenhum direito a menos e todos juntos. Reportagem Anita Mazei, Cláudio Félix e Clarice Ribeiro. E aí, Clarice, tá tendo muitos comentários aí sobre a questão da greve nas estaduais da Bahia, né? E você tem alguma coisa para trazer aí pra gente, Lari? Sim, Xandó. As associações docentes do estado da Bahia decidiram pelo estado de greve nas suas últimas assembleias. O estado de greve é a última etapa antes da deflagração da paralisação das atividades da categoria. O Estúdio Popular conversou com as presidentes da ADUNEB, Ronalda Barreto, e Soraya Adorno, presidente da ADUSB, sobre a situação atual do movimento. Para Ronalda Barreto, é preciso o governo do estado atentar à pauta do movimento. Nós temos 3 ordens de razões para ter entrado nesse estado de greve. Uma primeira ordem é relacionada diretamente às universidades, no sentido de que há insuficiência de recursos e constante contingenciamento de recursos que impede a execução das atividades acadêmicas com dignidade. Também, nesse sentido, nós temos a autonomia da universidade sendo constantemente ferida pelo governo do Estado através de diversos procedimentos, a exemplo do RH Bahia. A segunda ordem é relativa aos direitos dos docentes. Nós temos o aumento da alíquota da Previdência, que, somado ao fato de que nós estamos há 6 anos sem aumento salarial, há 4 anos sem reposição salarial, na prática tivemos redução de salário. E, por último, o governo do Estado está modificando o Estatuto do Magistério sem dialogar com a categoria. Modificou, relacionado à nossa carga horária, procedimento que é garantido pela autonomia universitária. Deve se esgotar no interior da universidade. Bem como a questão das nossas promoções, outro procedimento que deve se esgotar no interior da universidade e que o governo do Estado tem interferido, impedido as nossas promoções, que é direito. E a terceira ordem de razão para entrar nesse estado de greve é a ausência de diálogo do governo do Estado com a categoria das 4 universidades. Então, nós estamos na luta para ampliar o diálogo com o governo do Estado e, assim, garantir os nossos direitos e a própria existência da universidade num contexto extremamente difícil que as universidades, os sindicatos e os movimentos sociais estão sendo atacados. E em relação às negociações com o governo, segundo Soraya, a situação é a seguinte. Bom, logo depois da aprovação do estado de greve, né? Então o Fórum das ADs, ele já tinha tomado como uma das ações que seria primeiramente informar ao governo do estado e à Secretaria de Educação. Isso foi feito, né? A coordenação do Fórum das ADs ainda está com a ADUSB, então nós montamos um documento, levamos esse documento encaminhamos esse documento para a Secretaria de Educação, para a Governadoria, e além de levar o informe e de mostrar por que estamos em estado de greve, por que aprovamos o estado de greve, o documento também lhe solicita uma reunião, né? Que seja agendada uma reunião com o governo para tratar
dos motivos que nos levaram a entrar em estado de greve. Além disso, na última atividade que nós fizemos na ALBA no dia 18, entre outras coisas, nós tivemos também uma reunião com o deputado Rosenberg, que é o líder do governo na Câmara de Deputados. É agendar, abrir as negociações, abrir o espaço de discussão e de diálogo para que possamos entrar no acordo, tanto o governo do Estado, representado pela Secretaria de Educação e pelo governador, como também o movimento docente, nesse momento de luta conjunta representado pelo Fórum das ADs. E como é que estão as mobilizações com a base, com os docentes? Então, a gente está nesse trabalho de corpo a corpo, né? Entendemos que existe uma campanha de mídia muito forte do governo do Estado, mascarando a realidade de como está o Estado de modo geral, mas mais especificamente as universidades, né? E que precisamos de fazer um corpo a corpo, né? Reportagem de Cláudio Félix e Larice Ribeiro. Estúdio Popular.